Fala rapaziada, então mano, tô trazendo mais um vídeo ensinando pra vocês, tropinha. E hoje, tropinha, simplesmente, mano, já estamos quase chegando aí, velho, 700 inscritos. E hoje eu vou trazer uma dica, mano, muito braba aí, mano, pra vocês, mano, que querem ficar com a movimentação muito rápida, tá ligado? Mano, 99% de velocidade, mano, ou a mais, velho, porque hoje o Free Fire, mano, é movido aqui, movimentação, só sensibilidade, só bala, coco, gelo. E mano, aquela movimentação que os caras olham, meu pivete, esse daí não é mobile, esse daí é emulador. Quer ficar assim, mano, tem uma movimentação, mano, pique emulador extraordinário, mano, que os caras olham assim e falam, cara, que absurdo, esse cara joga demais, mano, não tem como. Então, tropa, eu só te peço uma simples coisa, mano, é um bagulho rápido, velho, não vai fazer você perder muito seu tempo. O que você vai ter que fazer, mano? Se inscreva aí no meu canal, mano, que aqui tá saindo vídeo sempre de... Mano, dica te ajudando, tá ligado? Sensibilidade, movimentação, outras formas, porque, mano, não tem só uma parte que você, exemplo, só usa só uma sensibilidade, não tem uma parte que você só se movimenta de uma tal forma. Mano, às vezes eu tô passando uma sensibilidade que, tipo, pra você tá ajudando e pra outro não tem, porque o telefone é diferente. Aí vai ter dia que eu vou estar trazendo um vídeo que a acessibilidade que eu tô passando é pro telefone que não tem DPI, essas coisas, tá ligado? Hoje, os vídeos que eu tô trazendo, mano, é pra todas as pessoas. Não vou trazer um vídeo só pra uma pessoa, tá ligado? E é isso, tropinha. Só se inscreva aí no canal, mano, é isso que eu te peço. E hoje vai ser, mano, um vídeo insano. Já vou logo dizendo, mano, esse Rude que vai fazer tua movimentação ficar absurda, mano. Eu não vou mostrar agora no vídeo, mano, porque não vai ter nem aquela graça, pô. Você vai ver, vai embora e já era. Então eu vou te dizer, mano, o que esse Rude pode fazer, o que facilita, tá ligado? Primeiro, mano, tem uma coisa simples, mano, que esse Rude aqui, mano, ele apela, mano. Esse Rude, mano, ele deixa tua movimentação com uma apelação de uma tal forma e ainda você melhora muito teu capa. Por qual motivo? Além do botão de dar tiro dele, é um botão de dar tiro que é um tamanho específico, mano, que facilita muito você a dar capa. Se você já viu um vídeo anterior meu assim, mano, eu falei sobre o botão de dar tiro, porque o botão de dar tiro faz a diferença, a DPI e a sensibilidade do jogo. Eu vou alterando a sensibilidade do jogo, mano, como? Não só na DPI, tá ligado? Porque a DPI é pra você botar uma certa velocidade na sua tela. A DPI do jogo, que eu tô querendo dizer que é a sensibilidade do jogo, que é aquela que aparece geral, red dot, essas coisas, eu vou, mano, alterando ela devagarzinho, eu vou meio que controlando a minha sensibilidade, se ela vai colar na cabeça, se ela vai passar da cabeça, sim ou não, tá ligado? É isso que eu vou fazendo. E esse Rude, mano, ele já tem uma facilidade, mano, já tem um botão certinho pra qualquer DPI que você jogar no seu celular, mano, já era. O causa do botão da tiro você vai dar muito capa. Além que ele vai fazer, mano, você tacar gelo agachado fácil, rápido demais. Eu indicaria, mano, todas as pessoas que forem tacar gelo agachado, eu tô passando o que o Rude pode fazer e também tô passando uma visão aí pra vocês, mano, o que pode facilitar cada parte da sua jogabilidade. Tô dizendo o que o Rude te proporciona de melhorias, tá ligado? E também tô te dando alguns visos pra tu melhorar mais sua jogabilidade. O que, mano? Muita gente, cara, na hora que vai tacar aquele gelo agachado, esse Rude tem essa possibilidade de tacar o gelo agachado. Mas, mano, como que eu posso te dizer? Taca o gelo agachado dando uma triscada no analógico. Quando você taca no gelo agachado dando uma triscada no analógico, mano, isso melhora muito sua jogabilidade. Isso facilita você tá mais rápido ainda. Não vai dar aquele delay que tacou gelo, aí teu personagem ficou todo duro, aí tu clicou no botão de correr. Não, usa o analógico, você vai ficar mais rápido, teu gelo vai ficar bonito, você vai estar melhorando sempre a tua jogabilidade. E é isso, mano, quem vai estar olhando de fora vai achar isso de um absurdo. Tropinha, aonde que eu coloco, mano, o meu troca de arma, que é o troca de arma rápido, mano, é uma forma, esse daqui é um HUD para 2 dedos, é um HUD de 2 dedos, mano, para tu melhorar sua jogabilidade, mano. Não é um HUD de 3, 4 dedos. Eu te indicaria, por exemplo, aqui estamos no primeiro passo de jogabilidade, tá ligado? Aqui estamos no primeiro passo de jogabilidade, mas só que tem um negócio. Hoje eu tô trazendo o primeiro passo. Outros dias aí, mano, eu vou trazer o segundo passo, mano, que é o HUD de 3 dedos.
que eu já usei, eu já testei assim, mano, é apelão. Eu joguei com ele, mano, eu acho uns 4, 5 meses assim. Eu vi que tava amassando, mas eu preferi o de 2 dedos. Por qual motivo? Minha coordenação motora dá aquelas caídas do nada, tá ligado? Hoje eu tô jogando bem com 3 dedos, amanhã parece que bugo, não sei nem mais jogar mais com um indicador, tá ligado? Aí fica meio complicado. Mas esse HUD, mano, que eu tô falando de 2 dedos, ele vai facilitar pra você a movimentação, bala no corpo que vai facilitar, mano, não tem como. Gelo agachado, mano, qualquer coisa. E ainda tem um negócio, se você quiser adquirir o pular na esquerda, o botão de pular na esquerda, mano, é uma boa. Se tu tiver os 2 dedinhos rapidinho, tá ligado? For um cara bem ágil, for um cara bem veloz assim, mano, eu te indicaria, porque tipo assim, esse daí, mano, que eu tô falando, ele fica com o botão na direita, mano. Ele é um HUD meio que específico, um HUD único, que, mano, é completamente diferente e faz muita função. Como que você vai encontrar um HUD, cara, de 2 dedos que faz essa função toda, tá ligado? Tropinha, vou mostrar, mano, pra vocês o HUD. Mas antes de eu mostrar o HUD aí pra vocês, mano, vai deixando logo o seu like aí, só pra dar aquela moral. Eu estou pensando aqui, mano, se eu amostro ou não amostro, tá ligado? Mano, ó, de preferência, pra não ficar um bagulho, coisa assim, pra vocês também poderem dar uma moral pra mim, vou dar uma moral aí pra vocês. O que que vocês vão fazer, mano? Vai lá no Instagram, ou no Instagram, no link aí na descrição, mano, olha aí na tela que eu vou estar mostrando aí pra vocês. Me segue lá, @teuzinho. Vai tá o HUD, mano, lá no meu stories, mano. É só você ir lá, mano, olhar assim, vai estar o tamanho do botão de dar tiro, o tamanho de tudo do HUD. Tudo do HUD vai estar os tamanhos lá, tá ligado? E é isso, tropinha. Eu espero, mano, que vocês tenham gostado aí do vídeo, que eu tenha conseguido ajudar vocês aí. Esse é um HUD, mano, que é pra você, mano, tá melhorando de várias formas. Não adianta, mano, você pegar esse HUD, treinar um dia e falar que tá ruim. Não. Faz um teste, uma semaninha, treina esse HUD aí, vê se tu vai estar amassando. Eu acho que vai estar amassando, porque na hora que eu peguei esse HUD, eu acho em 3, 4 dias, mano, na hora que eu peguei, assim, tava bala 100%. Moleque, só dei capa, gelo agachado. Eu tenho um clipada, mano, papai, eu tenho um clipada com esse HUD, e esse HUD aí, mano, é absurdamente, tá ligado? Não tem como. Tropinha, se você gostou do vídeo aí, mano, só compartilha o vídeo aí pra dar aquela moralzinha, tá ligado? Vamos rumo aí, mano, a 1000 inscritos ainda. Esse mês não acabou. Tenho fé que até final desse mês, mano, eu vou conseguir esses 1000 inscritos. E é isso, tropa. Fui. Tamo junto, é nóis.